O que o meu aluno quer não necessariamente é o que ele precisa. Fala galera, aqui é o professor Jean Feijó e hoje queria abordar esse tema falando sobre montagem, preparação de aula e é um assunto bem interessante, bem bacana. E eu fiz um vídeo essa semana, bastante gente veio me perguntar algumas coisas em off, eu acho legal a gente falar desse tema também, né? A gente discute muito sobre modelo de aula, como preparar uma boa aula de jiu-jitsu, o que eu tenho que passar, quanto tempo deve durar essa aula. E quando a gente vai fazer uma preparação de aula, é importante a gente ter essa noção de tentar equilibrar o que o meu aluno quer e o que o meu aluno precisa, né? O que, que é o atrativo, o que, que realmente é eficiente. E eu procurar fazer esse balanço na minha aula, né? Principalmente focado no objetivo da minha turma, da minha aula. Se eu estou trabalhando com treinamento de alto rendimento, focado em resultado e competição, aí eu realmente vou focar muito mais no que ele precisa, no que tem que ser passado, né? Mas se eu estou pensando de fazer uma aula voltada ao público normal do jiu-jitsu, pessoas comuns, né? Eu não gosto de usar o termo aula comercial. Eu acho que a aula de jiu-jitsu é para todo mundo, né? A aula deve ser feita de um jeito e que tanto atleta quanto o aluno que faz por qualidade de vida pode fazer a mesma aula. E aí o treinamento focado em alto rendimento é diferente de um treinamento de quem faz para qualidade de vida, tá? Mas voltando ao tema aqui. Quando eu vou fazer uma aula, eu posso me perguntar assim, pô, essa é legal eu trabalhar uma técnica, uma situação de luta a semana inteira, o mês inteiro, eu repetir em cima dela, eu trabalhar as variáveis dela, né? Então, não existe um formato ideal, mas é importante que eu faça essas perguntas para que eu consiga entregar o melhor resultado para os meus alunos, né? É, talvez para mim, uma visão de professor, eu repetir aquele movimento a semana inteira pode ser o melhor, porque o meu aluno vai aprender bem, vai ficar bom naquele movimento, vai entender bem as mecânicas, mas para ele talvez não seja tão atrativo, né? Talvez não seja tão interessante a aula repetindo a mesma coisa. Para o meu aluno talvez seja interessante a aula só de finalização, armlock voador, birimbolo, as coisas que ele gosta de fazer, que ele acha bonito, que ele vê os grandes atletas fazendo, mas eu sei que é importante para ele trabalhar o fundamento, a fuga de quadril, o rolamento, toda a parte básica, né? Então é importante a gente buscar esse equilíbrio, porque eu tanto quero que o meu aluno aprenda bem o jiu-jitsu e alcance um bom nível de jiu-jitsu, mas eu também quero que ele goste de treinar, que ele sinta prazer de estar no tatame, que ele continue praticando jiu-jitsu o resto da vida dele, né? Da mesma forma que eu quero que o meu aluno tenha um alto nível e consiga lutar em alto nível, eu também quero preservar ele de lesão, então eu também tenho que tentar fazer com que ele consiga ter um rendimento bom, mas também que não se lesione tanto. Eu tenho que fazer um bom equilíbrio entre o quanto que eu faço de preparação física na minha aula, né, o quanto que eu deveria de fazer, mas o quanto que o tempo me permite fazer. Na própria questão do tempo, né, quando a gente vai trabalhar, a gente vai montar uma aula de jiu-jitsu, eu costumo falar para meus alunos, né, para eu dar uma boa aula completa como eu gostaria, a aula deveria ter 3 horas ou 4 aulas para a gente poder fazer tudo. Um bom trabalho de flexibilidade, trabalhar bem a parte estratégica, trabalhar a repetição de movimentação, né? Fazer as lutas com a pausa, com o intervalo que a gente faz na competição. Então, se a gente tivesse uma aula muito grande, 4, 5 horas de aula seria o ideal, mas não é a realidade que a gente tem hoje em dia, né? Então, dentro de um horário que seja mais comercial, né? Que mais pessoas possam fazer, o que eu consigo passar de melhor, né? Então, é legal que a gente faça essas perguntas na hora de preparar a nossa aula e a gente não fique atrás de uma receita de bolo, de uma verdade absoluta, né? Principalmente o jiu-jitsu, que tem tantas variáveis, tantas possibilidades, e a gente consegue chegar ao sucesso, ao alto nível de diversas formas, caminhos diferentes. E é uma arte relativamente nova, né, em constante transformação e evolução. Então muitas coisas estão sendo construídas ainda, o conhecimento em torno da aula, da preparação para o jiu-jitsu, do alto nível do jiu-jitsu, ele ainda está sendo construído, e quanto mais a gente começar a pensar de uma forma inteligente o jiu-jitsu, a aula, quanto mais a gente se preocupar com o contexto geral, né, com o resultado, com saúde, com a manter as características da arte marcial, ter regras que preservam o meu aluno, mas também que não tirem as características de marcialidade da arte, né? Então é sempre legal a gente buscar esse equilíbrio e estar sempre se perguntando e analisando
de que maneira a gente pode atuar melhor, a gente pode ser um melhor professor e devolver de volta aquilo tudo que o jiu-jitsu fez de bom na nossa vida. Valeu, galera. Boas aulas para vocês. Os